Saudações e bem-vindo a mais um episódio de uma série de reflexões que fazemos no âmbito das celebrações dos 50 anos depois que Moçambique proclamou a sua independência nacional. Hoje, a nossa reflexão vai ter uma perspectiva mais acadêmica e, para isso, convidamos o acadêmico Anísio Bonaissa, que é bem-vindo para esta conversa ao longo dos próximos minutos. Muito obrigado. Anísio Bonaissa, considera-se fruto da independência nacional? Definitivamente. Nasci depois da independência, formado depois da independência, toda uma vida construída no período depois da independência, então sou fruto da independência. Portanto, acompanhou e tem estado a acompanhar a edificação de Moçambique independente, nova nação, muitas vezes com recurso ao conhecimento adquirido na escola, pesquisas, conversa e por aí fora. Sim, de modo particular, as leituras que são uma obrigação para o meu campo de trabalho como docente, mas também uma interação profunda com os fazedores do processo histórico moçambicano. Tenho tido o privilégio de, no campo da pesquisa, de interagir com esses atores e que definitivamente, para além daquilo que está registrado escrito, nós vamos fazendo elaborações decorrentes da interação que temos com esses atores. Qual é a margem de erro de um acompanhamento feito com base no que acaba aqui de afirmar, comparativamente a um acompanhamento daqueles que acompanharam a luta que nos conduziu à proclamação da independência nacional, depois acompanharam de forma viva o próprio processo da edificação da nova nação? Qual é a margem de erro em relação ao vosso caso, os mais novos? Sei que existe alguma margem de erro. Margem de erro existe, mas é muito no campo interpretativo, porque quando se trata de produção académica escrita, os nossos trabalhos, em princípio, devem avançar ao crivo de pares. E o crivo de pares é para reduzir o máximo a margem de erro e dar mais o cunho académico à nossa pesquisa. Às vezes nós encontramos situações no campo de pesquisa que temos os viés nossos próprios que depois embaraçam os dados que queremos pôr no papel. E esta situação é um pouco difícil. O que é que acontece? Tendo produzido, quando é um documento académico submetido à discussão de pares, tem facilidade dos outros nossos pares de dizerem que não, isto não é bem assim, não se coloca em termos de ciência desta forma, mas coloca-se daquela. A discussão de pares não visa alterar os dados, porque mesmo o autor nunca altera os dados. Quando converso, por exemplo, com um antigo combatente de um processo que esteve no processo de libertação nacional, eu tenho que fazer fé à informação que ele traz e eu tenho que fazer o reporte fiel daquela informação como ela foi colocada. Quando vou ler alguns documentos, idem, eu trago esses elementos, ponho na pesquisa de forma fiel, porém o estudo, a análise, aí é que torna independente. Então, esta margem de erro coloca-se mais em função à fidelidade das fontes. E um professor que não é fiel às fontes não está no sítio certo, porque é uma bandeira a fidelidade das fontes. Agora, a análise tem a ver com os paradigmas em que o pesquisador esteve envolvido, as teorias que ele usa para poder ler os determinados fenómenos. Vamos lá, um elemento bem... o estudo da própria independência nacional. Há correntes que digam que esteve muito dependente dos acontecimentos em Lisboa ou em Portugal. Mas outros não. Foi determinante a ação dos nacionalistas. E para cada pesquisador há um peso que dá para cada uma desses períodos. Mas qual é a mais acertada? Não há a mais acertada. A mais acertada vai ser decorrente da abordagem teórica por detrás do pesquisador, como ele fundamenta isso.
Então aí nós temos uma ciência feita de forma isenta. Eu posso ter as minhas paixões político-partidárias, sociais, por aí, religiosas, mas elas não podem, em princípio, dar forma os meus critérios de análise aos 50 anos de luta, 50 anos de independência, dizia, e qualquer outro espectro de pesquisa social que estiver no meu campo, que é a ciência política, relações internacionais de modo bem particular. Com a conquista da independência proclamada a 25 de junho de 1975, Moçambique e os moçambicanos conquistaram a própria independência, conquistaram a sua identidade. Quais são outros marcos que identifique nestes 50 anos? Bom, vamos ser um pouco ligados a essa questão, por exemplo, da identidade. Vamos lá falar da unidade nacional. Por um lado, somos independentes que têm um cunho altamente político. Significa que não há alguém que de modo administrativo vai fazer as decisões políticas conducentes à vivência ordinária e o desenvolvimento nacional. Então estamos independentes. Porém, nós, em termos de teoria, somos considerados um país multinacional. Multinacional por quê? Nas discussões acadêmicas, o termo nação tem muito a ver com afinidades profundas de uma história comum, uma língua comum, valores partilhados, desejo de um futuro igualmente partilhado com as diferentes vicissitudes. Isso cria uma nação. E nós, quando alcançamos a independência, bem antes da independência, quando estamos colonizados, nós não éramos uma nação. Nós éramos grupos nacionais diferenciados, em que uma autoridade colonial veio, fez imposição de valores, fez imposição de sonhos, e nós tivemos que viver por um período assim, e mesmo assim ainda estávamos desligados. Veja que a nível do Sul, a forma de administração colonial era uma, mas a nível do Centro e Norte era outra. As companhias majestáticas que estavam a Centro e Norte, elas, em algum momento, tinham uma forte influência, eram pequenas repúblicas até, se preferir. Por isso que a estrutura desenvolvimentista também era relativamente diferenciada. Então, quer dizer que mesmo no processo colonial nós não conseguimos criar a nação. Mas quando nós alcançamos a independência, houve um projeto, o dito projeto da Unidade Nacional, que já era discutido um pouco antes da independência pelos nossos nacionalistas. Então, quando nós alcançamos a independência, percebemos isso consolidado como um projeto político a alcançar e que foi alcançado. Se for a discutir um pouco com a produção literária que existe lá pelo mundo sobre a África, as nações, os valores, há de perceber que Moçambique é tido como um dos exemplos de sucesso. Por quê? Nós temos, permita-me, nós somos hoje uma nação em construção. E todos os moçambicanos devem abraçar isso. Aliás, eu estou a colocar isso como um ganho nosso. Mas até hoje, nós ainda temos elementos de identidade, por exemplo, que estão no sul de Moçambique, com o norte, que ainda levam alguns moçambicanos a se desencontrarem. Nós temos um projeto comum. Temos um governo, temos um projeto comum de Estado e sabemos em termos de desenvolvimento onde queremos chegar. Mas olha para a questão de língua. Se nós não tivéssemos adotado a língua do colono, teríamos uma dificuldade extrema de nos comunicarmos a nível nacional. E até hoje acontece. Há moçambicanos que não falam português no sul, no centro e no norte. Estes ainda estão um pouco à margem daquela lógica nacional como tal. O que é que lhes põe a nível nacional? É que somos governados por um governo central, gozamos de um projeto político em princípio comum, um sonho de nação igualmente que prevalece. Então são vários elementos que nos põem hoje uma nação, mas ainda somos uma nação em construção. Aí temos que ter alguns cuidados especiais, porque por estarmos em construção ainda gozamos de alguma fragilidade. Deve haver o compromisso de cada moçambicano em abraçar esse projeto que consolida o sonho daqueles que construíram este Estado. Construir, veja, que nasceram o Estado, podíamos chamar assim, que deram à luz o Estado. Estes, com o processo de independência, em princípio,
pretendiam que fôssemos um Estado moderno igual a qualquer outro. O projeto de unidade nacional está ou não em perigo? Há sinais, em algum momento, preocupantes. Em perigo não haveria de dizer que está em perigo, mas haveria de, talvez, abraçar o termo desafios. Há muitos desafios à unidade nacional, que talvez ainda não coloquemos na situação de estar em perigo, mas se nós continuarmos, em algum momento, com algumas atitudes que contrariam um pouco o espírito de nós, poderemos derrubar este projeto. Qual é a razão dessas atitudes? Bom, há várias. Há várias razões, mas há uma pergunta que provavelmente não me está a querer fazer o Boaventura, que é relativa ao meu campo de estudo. Nós avançamos para as independências num cenário específico em que quem apoia Moçambique para o processo de luta e o processo de independência todo estava numa situação de conflito a nível global, geopolítico. Eu refiro-me àquilo que foi chamado depois por Guerra Fria. E esta situação, em princípio, de forma natural, deu forma ao tipo de governo que nós adotamos logo após a independência. As lógicas socialistas, abraçamos parceiros que, de modo estratégico, também tinham esta orientação. E, a ser assim, todo um processo governativo foi feito ancorado nesta base, e esta base não podia ter muita capacidade de prosperar, porque esta luta global precisava de ter um vencedor na altura. E o outro lado, os ditos capitalistas, os liberais, que na altura eram liderados pelos Estados Unidos como uma grande potência, em grande medida foram financiando, foram avançando com as guerras por procuração. É necessário dizermos essas coisas porque às vezes até ferem-nos um pouco, mas é parte da nossa história. Há um projeto político, por exemplo, oposicionista do regime na altura, que não sei se podemos chamar efetivamente de projeto político por causa da forma como ele nasce, mas nasce como uma forma de desacreditar e destruir toda uma autoridade instalada de Estado, porque era um regime que não se compadecia com as lógicas ocidentais. Então isso não agradou muito o Ocidente, e nós fomos vítimas igualmente de uma guerra por procuração. Estás a referir à Guerra dos 16 anos? Sim, nós hoje embelezamos, e é bom embelezarmos assim, porque nos aproxima mais. Falar de guerra de desestabilização às vezes leva algum círculo da sociedade a não gostar, porque traz a ideia de que não havia um programa nesta guerra. Havia moçambicanos que tinham uma percepção diferenciada em termos de desenvolvimento nacional. Havia. Foram esses que tiveram muita facilidade em abraçar as lógicas globais. Não, combate o regime, tiveram apoios. Isso nós temos, muitas vezes consagrados em manuais escritos pelos próprios ocidentais. Eu cito muito, um dos autores que cito tem sido William Minta, que, para além de outros associados. Esta obra do William Minta tem várias referências, que ele mostra claramente a intervenção norte-americana, a intervenção sul-africana e de alguma rhodesiana no processo de luta em Moçambique, desta guerra dos 16 anos. Então, para dizer o quê? Estes são pesquisadores não moçambicanos, não pesquisadores sulistas, são pesquisadores do norte, que olharam e muito provavelmente tiveram uma percepção do mal que esse conflito global levava depois para o mundo. As guerras por procuração. E matava muita gente. Então, onde é que eu quero chegar? É que estes conflitos deram forma a visões políticas que
de algum modo tornam-se meio radicais. É aí quando nós não conseguimos ver um programa de governação, não um programa político, mas agenda nacional, que ainda que parte dela não esteja escrita, todos nós, como moçambicanos, sabemos que existem pilares. Por exemplo, a independência nacional e a sua preservação é um pilar. Quando alguém abraça um projeto político diferenciado, projeto político entre aspas, de alguém de fora, um doador, por ali, e este, em princípio, esquece que há uma coisa em comum. E muitas vezes isso acontece, eu não gosto de falar disso, mas é também meio doloroso. Alguma sociedade civil, alguma, em princípio faz uma luta que acaba saindo um pouco. Não estou a falar da crítica ao governo, porque a crítica ao governo é normal, num Estado moderno, democrático, é normal. Mas quando há percepções de encomenda, isto em algum momento, tristemente, a Renamo foi um veículo. A Renamo tem um projeto político hoje muito nobre, à semelhança de outros partidos políticos, que é de construção da nação, isso é muito bom. Mas a sua gênese, em princípio, era cumprir a agenda de alguém. Definitivamente. Mesmo com alguns moçambicanos genuínos que na altura não concordaram com uma e outra atuação do regime da Frelimo na gênese da construção do nosso Estado, do nascimento do Estado, mas o mecanismo que foi usado, muito provavelmente também decorrente da conjuntura. Veja que os regimes mais socialistas não são muito tolerantes. E na altura o presidente Samario também não, eram característicos deste modelo. E não se avançou muito para uma lógica dialogante naquele momento. Então tivemos este embaraço. Enaltece, Anísio Banaísio, enaltece aquilo que é hoje o projeto político da Renamo. Entretanto, o clima interno neste partido não é nada bom. Não, eu não enalteço o projeto político da Renamo. Eu enalteço a lógica de fazer oposição, que não é só a Renamo, todos os partidos da oposição. Mas parece que é esta a lógica que leva aos acontecimentos hoje no seio da Renamo. Não, então talvez não me perceba. A Renamo, a semelhança de outros partidos políticos na oposição, são medidores da saúde da nossa democracia. É isto que eu estou a querer dizer. Não porque sou simpático. Eu conheço o projeto da Renamo e de outros partidos porque, como pesquisador na área de ciência política, eu devo conhecer para discutir um pouco o processo evolutivo, as lógicas, mas não significa que eu concorde ou não. Aliás, nem pode ser esse o meu debate como acadêmico, concordar ou não. Não. Eu tenho que olhar para eles e o seu papel na sociedade moçambicana, no jogo, no cenário político. Então, para dizer o quê? Como oposição, a Renamo e outros partidos políticos. Eu dei um exemplo de um nome. A Renamo apareceu como um nome qualquer, principalmente porque estávamos a falar do processo da independência e logo depois tivemos este movimento como sendo a primeira contestação. Mas hoje nós temos uma míriade de partidos políticos e todos eles, em princípio, devem existir num cenário democrático de debate liberal. A democracia liberal que nós abraçamos pressupõe efetivamente que o debate seja saudável e quanto mais atores existirem, melhor. É aí quando eu digo que a Renamo e outros partidos políticos na oposição jogam o seu papel fundamental e devem jogar no processo de construção desta nação. Porém, a oposição deve ser feita numa base responsável, com filosofia clara de construção. É aí que eu dizia que alguns elementos deste nosso processo hoje de consolidação da nossa unidade como nação, em algum momento enfrentam alguns desafios por causa de alguns atores, em princípio, que contrariam a filosofia de construção da nossa unidade. Este aqui é o ponto. Então guerra por encomenda, por procuração, como procuração, dizia. Até hoje nós continuamos. Pode não ser uma guerra armada, mas ainda existe a guerra por procuração. O jogo global ainda é feito para enfraquecer, por exemplo, partidos de libertadores. Os movimentos libertadores que se tornaram partidos. Que se tornaram partidos, exatamente. Os movimentos libertadores se tornaram partidos. Estes
queiramos ou não, ainda são objeto de contestação a nível de alguns círculos globais. E são círculos, às vezes, fortes que conseguem alimentar alguma desestabilização. É mais ou menos por ali. E qual é a solução? É esses partidos abandonarem a direção dos seus países? Então, significa que se são os partidos libertadores que dizem, se abandonarem, significa que não tinham noção do porquê que estavam a lutar. E este tipo de situação hoje revela quão importante é que permaneçam a fazer a luta, não é? Agora, a governação ou não depende muito das urnas. As urnas e o processo governativo deve ser entregue os seus resultados aos cidadãos para que esses possam fazer a sua chancela 5 em 5 anos depois, não é? Então, aí, por isso que a ideia não é que eles permaneçam a governar, mas permaneçam o seu sonho de liberdade. Anísio Manaíssa, tendo em conta o contexto internacional marcado pela Guerra Fria, na altura quando Moçambique proclama a sua independência, por outro lado, aqui no vizinho tínhamos o regime do apartheid, um regime hostil na África do Sul, e também tínhamos o regime minoritário na Rodésia do Sul, de Ian Smith. Tendo em conta este contexto, a independência de Moçambique deveria ter sido atrasada para aparecer depois de terem sido erradicados estes regimes e, por conseguinte, tinha condições plenas para a construção de Moçambique próspero? Não necessariamente. Não necessariamente, porque mesmo o regime do apartheid e o regime rhodesiano eram, como dizia o presidente Samora, de algum modo fantoches na região. Então, o problema não era necessariamente a Rodésia do Sul, a África do Sul. Não é. Este não era o problema. O problema era maior. O confronto geopolítico é que determinava isto. E estes países, veja que até Malau esteve mais ou menos com esta orientação, estes países tinham uma lógica própria que tinha seu enquadramento na filosofia global, que é esta da Guerra Fria. Então, o grande assunto é que o mundo provavelmente não devia ter tido, se o mundo fosse efetivamente democrático, e não é, se fosse efetivamente democrático, as diferentes forças deviam tolerar umas às outras, regimes políticos tolerando-se, modelos de governação tolerando. Ninguém pode se outorgar o direito de impor aos outros o modelo que quer fazer a sua governação. O que é que tem que acontecer? É que as concertações nacionais para um projeto de Estado, isto é que tem que acontecer. A África tinha as suas próprias formas de ver como é que devia ser construído o Estado africano. Tinha modelos de concertação que vinham de Addis, em algum momento, mas também a nível nacional os países tinham espaço para discutir que país nós queremos. Mas o jogo global é que embaraçava um pouco esse debate que era puramente africano e que levou muitas vezes à importação do Estado. E nós, infelizmente, em algum momento, nós temos um Estado importado. Se formos a considerar o Estado moderno instalado em Maputo, instalado na Beira, nas capitais provinciais, muito provavelmente não vai ser o mesmo Estado que nós encontramos em alguns locais deste mesmo país. A relação do indivíduo com o Estado, que significa o quê? Com as instituições, com as autoridades, a sua relação, a sua articulação, muito provavelmente vamos ter elementos que nos mostram que não estão a obedecer à lógica que se pretende num Estado moderno. Eu conto várias vezes um episódio por causa de, por exemplo, a importação de modelos normativos. Alguém muito próximo a mim, médico, esteve num distrito na Zambésia e por causa da sua atividade atendeu uma mãe que trazia uma filha moribunda,
quer dizer, já estava nas últimas. A sua primeira opção qual foi? Foi buscar cura junto de autoridades tradicionais que achavam que é um problema tradicional, mas depois ele descobre que é mera malária, que já estava a ter toques de malária cerebral, que estava já a sucumbir a miúda. E ele, com a perícia de médico que tem, fez o seu trabalho ordinário e devolveu a menina à vida uma semana depois do internamento. E a mãe pega a miúda, volta para casa. Uma semana depois também volta com cabrito, milho, para entregar ao médico. E o médico diz, não, há uma lei que me proíbe de receber isso. Eu fiz o meu trabalho, mamãe. E qual foi a reação dela? Aquelas senhoras lá no distrito têm mecanismos próprios de contestação a esse tipo de abordagem, porque parece que uma filha que foi curada por um Deus, que hoje ela não pode retribuir esse Deus, que é prática local, então ela rebola, tira aí no chão como forma de contestação. E foi uma situação que até envolveu as autoridades de Estado locais, que disseram que médico, receba isto. E o ponto que eu quero trazer qual é? É que este estado que é vivido lá, é grande parte de Moçambique assim. Este estado que é vivido lá não é o mesmo estado que é vivido em Maputo. Então nós temos ainda um caminho longo por seguir e com problemas que ainda vamos enfrentar decorrentes da importação do Estado. O nosso Estado, há muitos teóricos que discutem a importação do Estado africano, porque não é o Estado que se pretendia, que consegue agregar modelos ou formas de ser e estar próprias e construir uma autoridade com base em legitimidade que nós próprios vivemos. Nós estamos numa situação de algum modo, de alienação de modelos políticos, em que alguém vem e diz que a nossa forma, a minha forma de construir o Estado é melhor e faz favor, obedeça a isso. Muitos não gostam do exemplo, mas o processo eleitoral. Os países africanos, em algum momento, gozavam de círculos específicos para a escolha de determinadas autoridades, de correntes de quê? De bravura em combate. Tínhamos isso e outros elementos, mas o que é que, quando nós evoluímos entre aspas, não é? Progredimos, talvez é melhor dizer progredimos, avançamos para a construção do Estado moderno, há uma percepção de que não pode ser assim. Aquela era a forma democrática que nós tínhamos de fazer escolha das nossas autoridades, dos nossos comandantes, por ali. Tínhamos relações com o Estado de pagamento de tributos e tudo. Mas agora você escreve um programa político, mostra a todos, então as pessoas vão escolher num processo que chamamos sufrágio, que deve ter características universais, e depois dessa escolha. Isto, para alguns estados, que se não muitos, de algum modo foi violento. O Estado moderno nós não fizemos a sua importação tendo preparado toda uma base. Nós, logo após a independência, decidimos ser um Estado moderno, iguais aos outros que já tinham décadas. E o meu ponto até nem é o problema ter décadas. O meu ponto era nascer um Estado com as características daquele povo, daquelas vivências. E nós não fizemos isso. E os grandes desafios que nós temos hoje são também decorrentes da importação do Estado. Estes nossos 50 anos, vivemos vários dilemas, vivemos várias situações que muito provavelmente, se há 50 anos nós não tivéssemos, primeiro, tido algumas opções políticas da época e, segundo, neste processo de sabotagem global da nossa independência, sabotagem global porque são atores globais que em algum momento sabotaram a nossa independência, se não tivéssemos isso e tivéssemos considerado talvez o nós, não sei isso em termos de antropologia, de sociologia, como é que haveria de se dizer, mas tivéssemos considerado um pouco mais um Estado que já existia em Moçambique antes do processo colonial, quem sabe nós teríamos maior aproximação.
provavelmente não seríamos um Moçambique com o mapa que temos hoje, talvez até seríamos, decorrendo de vários fatores, mas esses é que são os desafios. Quais são, por conseguinte, as grandes ameaças que identifica para Moçambique 50 anos depois da independência nacional? Sei que existem algumas ameaças. Sim, ameaças existem, definitivamente. Os desafios que eu coloco são decorrentes desta ameaça. A nossa unidade, em princípio, enquanto não formos todos unidos, temos que ser unidos na diversidade. A diversidade de quê? Pensamento, por exemplo. Não precisamos ser do mesmo partido, não precisamos ser da mesma escola ou pensamento acadêmico, não. Precisamos saber que todos nós queremos que o país sobreviva. Todos nós queremos estabilidade nacional. Todos nós queremos desenvolvimento. Então, as nossas ações político-partidárias, económicas, sociais, toda a nossa articulação deve levar à construção disto que é nosso, que é o Moçambique. Moçambique, portanto, conduziu uma guerra de 15 anos, que levou à independência, proclamada há 50 anos. Imediatamente a seguir tivemos a guerra dos 16 anos e agora temos o terrorismo na província de Cabo Delgado, que já dura metade, pelo menos, da guerra dos 16 anos. Entretanto, ainda não estamos reconciliados efetivamente, mesmo com o Acordo Geral de Paz de 4 de outubro de 1992, em Roma. O que é que nos falta para termos um Moçambique efetivamente reconciliado, moçambicanos reconciliados? Todas as instituições, digo Estado, Igreja, família, sociedade civil, todas as instituições devem concorrer para este desiderato. É que muitas vezes discutimos reconciliação de modo muito ilhado. Então cada um tem um projeto de reconciliação que mais se parece com aquilo que ele tem como seu paradigma. E isto embaraça-nos. Alguém tem que conduzir esse processo. Provavelmente a governação, o Estado, mais o Estado do que a governação, deve assumir a liderança disto. Eu tenho alguma expectativa profunda no diálogo nacional que ocorre agora, que tem um mecanismo, em termos de metodologia, que parece ser mais partilhado e aglutinador. Então tenho as minhas expectativas positivas em relação a este diálogo. Aí é onde sinto que cada uma das instituições deve jogar o seu papel e com muita responsabilidade, porque há possibilidade de nós nascermos um Estado novo. Decorrente deste diálogo, há essa possibilidade. Se levarmos os debates a um nível fora de interesses de grupos, vimos a história do nosso país por longos períodos sendo gerida por interesse de dois grandes grupos políticos partidários, a Frelimo e a Renamo. Muito bom que agora tenha se alargado o debate político e os compromissos já não podem ser feitos entre dois grandes atores. Provavelmente a história nos levou para lá, porque a Renamo estava armada e tinha forma de contestação que era muito difícil para quem governava na altura, mas hoje, tendo todos os partidos, em princípio, em igualdade de circunstância, temos uma oportunidade de discutirmos os nossos problemas, os nossos assuntos, sem mais preconceitos. Aí, talvez, haveria de trazer a resposta para a sua questão. O que é que nestes 50 anos está a falhar para que nós não consolidemos esta nossa unidade? Sair das ilhas e juntarmos-nos com consciência. Isto não vai ser automático, isto não vai ser... Não, isto precisa de ser consciente. Pessoas que tomam uma decisão de fazer diferente. Eu vou me juntar ao fulano em termos de grupos, para poder nascer um Moçambique novo. E nós temos essa oportunidade agora. Vamos fazer um debate. Estes debates, mesas redondas, devem ser amplamente abertas. Eu não sei como é que está a imprensa e como é que reproduz. Claro, nesta primeira fase era um pouco complicado, porque todo o país estava a fervilhar, o debate acontecia em diferentes grupos, mas agora as mesas redondas, se pudéssemos ter abertura com a imprensa ouvindo o que está sendo dito lá, fazendo partilhas e os textos que são partilhados em redes, ser públicos e reagirmos.
termos todo a sensação de o que é que nós estamos a produzir. E os argumentos contrários a uma filosofia não podem ser tabu. Eu não tenho que pensar necessariamente igual ao Boaventura, nem Boaventura igual a mim, mas nós temos que fundamentar para ver qual é a melhor saída para isso. Mas já há vozes contestando este debate com a alegação de alguma exclusão. Qual seria a voz? Porque, de facto, no princípio tínhamos o problema do último candidato, que foi o segundo candidato mais votado nas últimas eleições. Depois formou o seu partido político. A ideia era que estava sendo excluído, mas parece-me que essa situação está ultrapassada. Houve consciência, primeiro, mesmo antes da sua ação, eu quando era interpelado em relação a isso, a minha percepção do diálogo nacional, inclusive, sempre me levou à ideia de que, mesmo que você não esteja naquele grupo, aquele grupo fechado dos partidos políticos, ninguém teria sido deixado de fora. Há mecanismos e a metodologia deste processo é altamente inclusória, pelo menos em termos teóricos, altamente inclusória. Agora, este debate foi encerrado, acho eu, quando os próprios atores, refiro-me ao candidato e ao seu partido agora, têm a percepção de que, de facto, não há porta fechada alguma, fez o seu processo, fez entrega pública, os documentos hoje são públicos, podemos todos entender que filosofia de Estado eles têm sobre cada uma daquelas matérias que são do debate político. Então, não me parece que ainda haja alguém que tenha percepção do processo exclusório no diálogo nacional. E espero bem que o processo de aglutinação disto, o debate para a produção dos documentos finais que depois os moçambicanos todos devem aprovar, também continue sendo transparente. Foi por isso que eu disse que temos que vencer pelo diálogo. E os que forem a pensar de uma forma com alguma racionalidade mais convincente, provavelmente esta que deve prevalecer. A Grécia, que tem sido modelo de nascimento, em termos de nascimento do debate, tinha os espaços de ágora, que era o debate público aberto, em praça pública. Nós não podemos fazer isso porque não há praça que cabe todos os moçambicanos, pelo menos aqueles com idade para poder fazer. Mas lá era mais fácil, porque a democracia era censitária. Excluía mulheres, excluía crianças, excluía escravos, então era cada vez mais reduzido. Era o espaço democrático daquela época. Então havia maior probabilidade de partilharmos e discutirmos ideias, desconstruirmos e construirmos o Estado naquele modelo. Professor Anísio Bonaís, nestes 50 anos, há vozes indicando que, com o tempo, o sonho dos libertadores foi sendo desviado. É verdade que o maior sonho era a conquista da independência, isso foi conseguido, mas o sonho não se ficava por aí. Por exemplo, uma nação próspera que até hoje Moçambique não conseguiu conquistar. Como pesquisador, qual é a sua leitura sobre esta percepção de desvio do sonho dos libertadores? Bom, é preciso ver várias lutas, porque os libertadores tinham um sonho, que era libertar a terra e os homens. Para quê? Para dar autonomia política e que os Estados novos conseguissem garantir independência não só a política, mas a econômica e de outra natureza. Mas os cenários que fomos aqui a discutir, pode, em algum momento, algum círculo diz que não, você está a ser um pouco fatalista, outros... E não é bem por ali. Os cenários que os nossos Estados viveram, vamos lá recuar um pouco para o processo das independências. É muito bom termos pensado que alguns países, não só os países do leste com aquela lógica política que tinham, mas alguns países do norte também, os nórdicos e outros, mesmo os Estados Unidos. Houve debate sério a nível interno por causa das independências. Veja o processo da queda do apartheid aqui, decorreu muito também do debate até americano, para dizer que esses Estados todos ajudaram
África e outros países no processo de independências. Este aqui é o meu ponto. Mas este apoio foi antecedido por educação política de algumas lideranças. Por quê? Esta é a minha colocação, pode não ser. Mas por quê? É que facilmente estas independências haveriam de produzir pessoas alinhadas àqueles modelos. Veja que grande parte daqueles que estudaram e depois lutaram pelas independências, todos eles estudaram lá, naqueles países lá. E quando vêm fazem independência, em algum momento, de facto, deram forma ao Estado que se construiu. Então, isto leva a que o objetivo é politicamente independente, mas com uma lógica própria, não necessariamente independente, porque a mentalidade ainda é aquela. Agora, nós, de modo particular, em Moçambique, se nos desviamos da lógica liberal de independência e abraçamos uma determinada forma de ser e estar, vamos continuar a fazer a luta. Nós temos um campo de batalha de lutar a nível interno para responder aos grandes desafios de desenvolvimento, mas você luta também com o ambiente internacional. Enquanto a África permanecer sendo o local de extração desregulada de recursos, com alguns governos que de modo irresponsável também abraçam este projeto e não têm levado ao serviço nacional à disposição dos recursos. Temos vários exemplos em África. Então vamos continuar neste dilema. Por isso que agora temos a lógica independência econômica. A independência econômica deve ser um projeto efetivo. Não pode ser discurso só. Devemos dar passos. E graças a Deus estamos a fazer. Por exemplo, você renegocia grandes projetos. Deve renegociar, porque os grandes projetos são corridos ou são executados pelo dono do capital. É global e nunca tem o interesse do desenvolvimento local. É necessário que as cláusulas dos contratos sejam efetivamente com ganhos claros a nível nacional. O presidente Samora Machel é citado no livro do embaixador Murad Morarji, alertar em uma sessão do Conselho de Ministros alargada, alertar para a necessidade de não se pensar em recursos naturais com a justificação de que isso haveria de dividir os moçambicanos. Vamos capitalizar aquilo que nos faz bem. Falava da agricultura e de outras atividades que têm um grande potencial para conduzir Moçambique para a prosperidade. Gostava de ouvir a sua opinião. Não, é dos poucos pontos que não haveria de concordar com o presidente Samora. Os recursos estão lá, são para ser explorados e devem estar ao serviço do desenvolvimento nacional. O ponto muito provável tem que ser todo um quadro de responsabilidade por detrás da exploração dos recursos e transformação destes recursos para o serviço nacional. Este é que tem que ser o ponto. E como é que nós fazemos isso? Nós fazemos isso igualmente fazendo uma discussão equilibrada a nível do sistema, porque nós não temos como explorar, e se não temos como explorar esses recursos, em princípio, temos que ter um diálogo que nos leva a ganhos mútuos. Isso decorre muito de quais são os quadros formados que têm para poderem fazer uma discussão global em pé de igualdade para que, de facto, esses recursos possam servir os moçambicanos. Não explorar enquanto o mundo avança. Podemos avançar para a agricultura, mas enquanto há possibilidade de transformar estes recursos em comida no prato dos moçambicanos, que é o fundamental hoje, ter o moçambicano sobrevivendo, tendo comida, vai acordar amanhã e vai saber o que comer. Então não é a abordagem melhor dizer que paremos com a exploração. Deve acontecer a exploração para garantir a subsistência dos moçambicanos, porém é necessário que criemos uma estrutura de Estado que não dependa dos recursos. Aí discutimos muito
esta abertura da área econômica para outras, chamamos tecnicamente de diversificação da economia, que a economia deve estar ancorada, primeiro, em áreas sustentáveis. Veja que a exploração de recursos não é tão sustentável assim. Nós criamos a sustentabilidade com os programas, por exemplo, o dito fundo, este fundo, como é que se chama? Desenvolvimento local. Não, eu refiro-me... Fundo soberano? Soberano. É de algum modo para emprestar alguma sustentabilidade, porque os recursos são escassos, eles terminam. Então, mas há áreas específicas, alguns países potenciam, por exemplo, na beleza do país, turismo. Essas são sustentáveis e ninguém vai tirar aquela beleza. Se todos nós promovermos, como primeiro a atividade governamental, preservar e atrair pessoas para desfrutar dessa beleza que cada vez é mais rara a nível do mundo, então é sustentável. Mas os recursos não. Então, na lógica daquilo que me coloca do dito do presidente Samora, é necessário que o Estado potencie as áreas sustentáveis de desenvolvimento, mas aproveite os recursos que tem para transformar em capacidade de sobrevivência dos próprios moçambicanos e, quem sabe, até para emprestar essas áreas de desenvolvimento sustentável, dar algum boost. Professor, já temos de terminar a nossa conversa. Um dos valores críticos nestes 50 anos da independência nacional tem a ver com a oscilação que o país teve na questão dos valores. Me parece ser consensual a visão de que Moçambique teve efetivamente alguns problemas de valores. Como é que o país sai disto? O país sai disto por uma abordagem... Devolvendo a educação moral à escola primária? Não sei se seria necessariamente nestes moldes, mas conjugando vários fatores. Os valores têm repercussão, por exemplo, na área de corrupção. É que sente-se que o país... Mas como é que aprendemos a sermos corruptos? Aprendemos por causa da grande exposição. Se éramos à altura da proclamação da independência, não eram a estes níveis? Não. A lógica... A corrupção é característica do neoliberalismo, que é a ganância. Quanto mais ter, melhor. Há pessoas da periferia que devem servir. O grande capital funciona assim. O capitalismo funciona assim. O capitalismo é uns têm, outros devem servir os que têm. Os que têm são os donos do dinheiro, da maquinaria, então deve ter aquele que opera a maquinaria para dar dinheiro os que têm. Esta que é a lógica do capitalismo, falando terra a terra. Então, este modelo que é do liberalismo foi importado. Eu falava aqui da importação de Estado. Nós temos um Estado hoje liberal. É natural que aconteça esse nível também alto de perda de valores em comparação com o que nós tínhamos. Mas os outros cantos do mundo já tinham esses problemas. E como é que eles corrigem? Não é só na escola. Porque enquanto o grande capital comandar as nossas relações, vamos ter problemas. Tem que continuar com a educação formal e informal, escola, família e por ali, mas também temos que ter mecanismos de controle de Estado para devolver alguma sanidade. Quer dizer, o Estado deve ser forte na imposição da moral que se pretende. As normas devem ser implacáveis, para depois, se tiver que punir, que puna de forma exemplar e desencorajadora. Se tiver que premiar, que premie também aqueles que estão dentro de um quadro moral. Este quadro moral já não está somente, não deve ser aquele que está na nossa cabeça. Deve ser um quadro moral que nós todos partilhamos. Quer dizer, as normas estão aqui. O quadro moral deve ser regulado por normas. Então, devemos premiar aqueles cumpridores e devemos punir de modo severo aqueles incumpridores. Então, por um lado tem a educação, mas por outro lado tem a força do Estado para poder impor a criação desta moral. Nós temos alguns países lá, asiáticos de modo particular, que são muito discutidos como problemas de direitos humanos por causa da imposição que o próprio Estado faz ao cidadão. Dizem que corta a liberdade do cidadão, o cidadão já não pode agir, mas eles estão a combater exatamente isso. O professor Anísio Bonança apoiaria a pena capital para a corrupção, como acontece nos Estados asiáticos, como acabou de citar agora? Eu acho que esse assunto podemos discutir no próximo programa. É um dilema. Eu, mais do que um cientista político da área de relações internacionais, eu sou jurista também e estou a construir uma base específica de argumento em torno desses assuntos e preferia não responder agora.
Muito obrigado, professor Anísio Bonaissa, pela sua disponibilidade. Para terminar mesmo, vou lhe dar a oportunidade de dizer algo que julga ser relevante no contexto do nosso debate que versou os 50 anos da independência nacional. Bom, é relevante, de facto, para mim que os moçambicanos tenham consciência e nos abracemos para construir um Moçambique cada vez mais consolidado e desenvolvido. Os nossos preconceitos, as nossas trincheiras não podem nos dividir. Como moçambicanos, sigamos para os próximos 50 anos cada vez mais unidos com um projeto de Estado consolidado. Muito obrigado, professor, pela sua disponibilidade uma vez mais. Muito obrigado. Obrigado. Com o professor Anísio Bonaissa, refletimos hoje sobre o passado, presente e futuro de Moçambique. Fazemos esta reflexão no âmbito das celebrações dos 50 anos depois que Moçambique proclamou a sua independência nacional, o que aconteceu a 25 de junho, corria o ano de 1975. Estimado telespectador, muito obrigado uma vez mais pela preferência, continue ligado a nós e fique bem.